Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua nova fonte de informação, conhecimento e debate sobre o mundo do direito. A partir de agora, você participa da conversa sobre novidades jurídicas comigo, Luciane Cordeiro. Nesse bate-papo, eu não vou estar sozinha, estarei acompanhada de um especialista que vai nos guiar por esse novo caminho do conhecimento. Conhecimento, esse é o compromisso da Advise e da Paixão Editores, nas entrevistas que você vai acompanhar a partir de hoje. Já aproveita e nos segue nas redes sociais, @AdviseOficial lá no Instagram e segue a Paixão Editores também por lá, @Paixão Editores. Conteúdo jurídico com qualidade você encontra nas revistas periódicas da Paixão. Sente, pegue uma xícara de café, de chá, uma água, caderno e caneta se gosta de anotar, porque está começando o Advise Entrevista. Nesse primeiro programa, tenho a honra de contar com a participação do professor de Direito Civil, juiz do trabalho, autor de dezenas de livros, poeta, músico, criador de conteúdo para as redes sociais, integrante do Conselho Editorial da Revista de Direito do Trabalho e coordenador da Revista de Direito Civil, ambas da Paixão Editores, uma fonte de conhecimento inesgotável, Rodolfo Pamplona Filho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Advise Entrevista. Muito obrigado, Luciane. Para mim é uma satisfação imensa participar aqui do Advise Entrevista para conversar sobre os diversos temas dessas interfaces do direito civil com o direito do trabalho, desses meus campos de pesquisa, e uma satisfação, realmente uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui hoje e ainda também divulgar a nossa revista de Direito Civil e Processo da Paixão Editores, que é uma satisfação imensa produzir um trabalho de qualidade disponível para todos e todas na internet. Perfeito, muito obrigada, doutor. Hoje nós vamos falar sobre dano moral e o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Um assunto que o nosso convidado é especialista. Antes, vamos a alguns números aí de 2023 para mostrar um panorama sobre esses assuntos, né? Todos os anos, a Justiça do Trabalho analisa e julga milhares de ações sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Em 2023, foram registrados mais de 7 mil novos processos de assédio sexual e mais de 100 mil ações por assédio moral no ambiente de trabalho em todo o Brasil. Na maioria dos casos, as mulheres são as principais vítimas. Doutor Rodolfo, o advogado que se depara com esses casos, ele precisa, antes de tudo, saber diferenciar os conceitos e também preparar uma petição inicial sobre o ou os fatos com detalhes. O senhor poderia detalhar para a gente o que é o dano moral, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual no trabalho, qual que é a diferença entre eles, né? E como que eles estão relacionados ao direito da personalidade? Esse tema é um tema fascinante e é um tema que tem sido realmente objeto das minhas pesquisas há muitos anos. Só para fazer um resgate histórico do meu lugar de fala, eu escrevi sobre dano moral na relação de emprego ainda dos anos 90. Em 1997, eu escrevi o primeiro livro, a primeira dissertação de mestrado sobre dano moral na relação de emprego no Brasil, né? Em 2000, eu defendi o meu doutorado sobre assédio sexual na relação de emprego, e depois eu fui fazer um segundo mestrado na Espanha, em Castilla-La Mancha, que eu trabalhei o tema do acoso moral, que é o assédio moral, e foi objeto de 4 livros que fiz sobre assédio moral laboral, assédio moral organizacional, assédio moral organizacional institucional e virtual. Então, há várias questões que são objeto das minhas pesquisas, mas explicar isso, do ponto de vista conceitual, é mostrar, na verdade, uma interface do direito civil com o direito do trabalho. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 ele se preocupou muito com o tema dos direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade? São esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Uma compreensão tripartite, corpo, mente e espírito. Né? Corpo, partes do corpo, integridade do corpo, mente, a gente pensa na liberdade, liberdade sexual, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de criação, espírito, alma, a gente pensa em honra, vida privada, intimidade. Há vários aspectos aí relacionados
que mostram que o homem deve ser protegido, o ser humano deve ser protegido, não somente no que tem, mas principalmente no que é. E isso, por si só, já era um diferencial do Código Civil de 2002. Nessa lógica, tendo essa preocupação do direito civil contemporâneo com essa proteção da pessoa, isso não passou infenso ao campo das relações de trabalho, né? O cidadão, né, ao tornar-se trabalhador, não abre mão dos seus direitos da personalidade. E justamente por ser uma relação que gera muita desigualdade pela subordinação jurídica existente, há sempre uma grande tentação para situações de abuso de direito. E, nesse ponto, uma violação a um direito da personalidade gera um dano moral. E, por isso, a primeira ligação na sua pergunta, ou seja, o dano moral é uma consequência de uma violação de um direito à personalidade. E uma das múltiplas condutas humanas que podem ensejar uma violação dos direitos da personalidade, né, está o assédio, seja na modalidade do assédio sexual, ou seja, uma restrição da liberdade sexual, ou do assédio moral, que é a violação à dignidade psíquica do indivíduo. Então, nessa compreensão, fica mais fácil, numa teoria geral da responsabilidade civil, dizer, ora, condutas humanas ilícitas, assédio moral, assédio sexual. Consequências danosas, o dano moral. Né? Por quê? Porque violado um interesse juridicamente tutelado, que é o direito da personalidade. Qual que é a importância das provas para esses casos, né? Essa é uma questão fundamental, porque quando já compreende o aspecto conceitual, a postulação, a petição inicial e, consequentemente, a resposta à contestação, ela deve ser reduzida de uma forma muito clara para a compreensão do magistrado e ao amparo dos direitos violados ou ditos como não violados. E nessa compreensão, a prova é o elemento por excelência para a formação de convicção do juiz. Então, há muita dificuldade nas pessoas, principalmente o leigo, para entender sobre a prova do assédio, mas perceba, é a prova da conduta humana que gerou o dano moral. A prova da conduta humana que restringiu a liberdade sexual, assédio sexual. A prova da conduta humana atentatória à dignidade do indivíduo, o assédio moral. E aí, minha estimada querida Luciane, aqui é preciso, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Ou seja, o assédio sexual, ele é tipificado no direito brasileiro na sua modalidade de assédio quiprocó, isto por aquilo, assédio sexual por chantagem. Mas isso não é a única forma de assédio, existe o assédio sexual por constrangimento, assédio sexual ambiental, assédio sexual sem subordinação entre eles. Não é tipo penal, mas é conduta ilícita da mesma forma. Não há limites para a criatividade. Na condição de magistrado, eu tenho todo dia na minha mesa de audiência alguma discussão sobre assédio moral em situações em que as pessoas perdem o limite daquilo que podem exigir dos outros. Ou seja, texto sem contexto vira pretexto. Às vezes, o que aparentemente é só uma brincadeira é, na verdade, uma conduta humilhante. A simples cobrança de metas, por si só, não é ilícito, mas se isso é feito de forma abusiva, de forma a expor a imagem de um empregado perante os outros colegas, pode ser considerada uma conduta assediante. Então, há todo um universo de situações que a casuística mostra. E a demonstração disso se dá através da prova. Todos os meios admitidos de direito. Tradicionalmente, o interrogatório das partes, a ouvir de testemunhas, a prova documental, a prova pericial, mas novas formas, novos modelos, a ideia de provas digitais, a gravação ambiental, as conversas do WhatsApp. É preciso compreender que o que nós precisamos fazer é formar a convicção do juízo de que aquela conduta ocorreu e, por isso, precisa ser reparada nos danos que gerou. Falando sobre assédio sexual, né? Normalmente, quando a vítima sofre o assédio sexual, ela fica com medo, fica com vergonha.
ela pode ter problemas, inclusive em casa, né? Problemas psicológicos, enfim, gera uma série de problemas ser vítima desse assédio sexual, né? Como que Sem sombra de dúvida. isso pode ser, de uma certa forma, usado como prova também no momento que a pessoa entra com ação contra o Perceba, assediador? a pessoa ter problemas em função disso é uma repercussão. Se a pessoa está numa situação em que se considera assediada, ela não deve ficar calada. Ela deve buscar ajuda. Ajuda no seu sindicato, ajuda de colegas de trabalho, ajuda psicológica. Hoje, grandes empresas têm, inclusive, canais de comunicação decorrentes de regras de compliance para buscar evitar esse tipo de conduta abusiva, ou pelo menos diminuir a sua incidência. Então, há, sem sombra de dúvida, um universo. A vítima apenas não pode ficar isolada em seu mundo, achando que o seu sofrimento, que é muito grande, vai por si só, já gerar uma reparação. Ela precisa demonstrar isso. E, por isso, ela não deve ficar calada. Porque se você se cala e apenas fica no seu sofrimento íntimo, não dá para medir o sofrimento íntimo de quem quer que seja. Por mais que tenhamos empatia, por mais que busquemos prestar nossa solidariedade, toda alegação precisa ser submetida a contraditório, precisa ser gerado um direito de defesa, precisa verificar se a acusação é séria ou leviana, se é um mal-entendido ou é uma conduta realmente abusiva, e por isso a vítima não deve se calar. Claro, não deve fazer estardalhaço, ninguém quer expor a sua própria intimidade, mas procurar, por exemplo, os canais de comunicação dentro da empresa para esse tipo de apuração, procurar o sindicato da sua categoria, que é seu legítimo representante, para poder trazer isso e investigar, ou até mesmo a denúncia anônima do Ministério Público do Trabalho, que vai apurar, atua, mas é preciso ter em mente que as coisas não se adivinham. E não há, nesse ponto, uma reparação simplesmente pela simples palavra da vítima, que, como vítima, precisa ser protegida, precisa ser acarinhada, compreendida, mas ela precisa lembrar que não é só porque ela está sofrendo que ela vai simplesmente dizer e vai ser amparada, ela precisa provar. E, nesses casos, ter o contraditório é o que evita justamente uma condenação injusta. Doutor, o senhor falou que estudou, né, assédio sexual lá em 2000 na sua tese de doutorado, estudou assédio moral lá em 97 no seu mestrado, mas o direito ele é muito atual, né? Ele está sempre atualizando, né? Quais são as últimas tendências aí, quais são as últimas atualizações na legislação e na jurisprudência relacionadas ao dano moral e ao assédio moral no ambiente de trabalho? Isso é uma pergunta muito importante, até porque para entender a delimitação do meu lugar de fala. Quando eu disse que eu escrevi sobre dano moral em 97 e o assédio sexual em 2000, eu quero mostrar que eu estudo isso há mais de 20 anos. E há muita coisa que aconteceu de lá para cá. E, sem sombra de dúvida, no campo do tema do assédio, há talvez a questão mais importante dos últimos tempos, do ponto de vista jurídico, é a questão da Convenção 111 da OIT, que tem admitido a caracterização de condutas assediantes por ato único. Porque a palavra assédio, na tradução brasileira, ela lembra cerco, ela lembra restrição da liberdade, ela lembra conduta repetida. Mas a OIT tem admitido que é possível se falar de assédio com um único ato. Então, isso é, sem sombra de dúvida, uma questão que tem trazido um debate para a doutrina e também dentro dos tribunais. Hoje, minha estimada, eu posso lhe dizer com absoluta liberdade, dizendo que não estou contando história, mas sim sou testemunha da história, que quando começamos a falar sobre dano moral na relação de emprego nos anos 90, algumas pessoas diziam que nós éramos malucos, que aquilo nunca ia pegar, que aquilo era uma transplantação cultural de um modelo norte-americano,
E hoje eu não lembro a última pauta que eu tenha feito que não tenha tido pelo menos um pedido de dano moral. O que houve uma tomada de consciência da população brasileira, né, pós-Constituição de 88, para admitir realmente um tratamento diferenciado em função dessas circunstâncias. E por isso nós temos, no campo da reparação de danos morais, uma quantidade enorme de ações no Brasil. Se popularizou, não no sentido de vulgarizar, mas no sentido de que as pessoas têm gritado, têm lutado, têm combatido, têm denunciado. No campo do assédio sexual, como nós estamos falando da liberdade sexual, nós estamos trabalhando também aspectos de pudores, em que há questões de configuração religiosa, ideológica, e isto é uma área muito mais sensível. Não que haja menos assédio sexual do que assédio moral, talvez haja menos, porque assédio moral é um universo amplo que pode até abranger o assédio sexual. Mas o fato é que há um maior pudor no número de ações judiciais sobre assédio sexual, justamente porque a vítima não quer se expor. Principalmente quando não houve a consumação do ato sexual. Houve lá uma determinada segurança, mas a vítima conseguiu se desvencilhar e se afastou, e aí disse: eu não quero mais confusão. Essa é uma decisão muito pessoal. Essa é uma decisão que a gente precisa aprender a respeitar a dor de cada um. Sabe? Caetano, meu conterrâneo, diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E cada um sabe a dor e a delícia do que é sofrer. E é preciso saber o momento em que cada um é que tem a legitimidade para deduzir esse juízo. E por isso, digo, como estudioso da matéria, nós temos, em termos de ações judiciais, um número infinitamente inferior de assédio sexual do que assédio moral. Mas, por outro lado, nós temos uma quantidade enorme, proporcionalmente falando, de ações de assédio sexual na contemporaneidade comparado a 20 anos. Por quê? Por causa da tomada de consciência, por causa dos movimentos feministas, por causa da ideia do não é não, por causa da ideia de respeite o corpo das mulheres, em especial. É claro que o assédio sexual não é um problema estritamente feminino e não é um problema estritamente heterossexual, mas é preciso ter em mente que as maiores vítimas do assédio têm sido as mulheres, tradicionalmente. Quando eu pesquisei sobre esse tema, a gente pode achar referências históricas até no jus prima notis do direito medieval. Lembra daquele filme Coração Valente, Braveheart? Começa uma referência sobre isso. É interessantíssimo perceber essas diferenças. Doutor, o senhor falou em contemporaneidade, né? A Covid-19, nós passamos por ela e mudou muito as relações de trabalho, a dinâmica do mundo do trabalho, né? Com o aumento do trabalho remoto, do home office, como que isso tem impactado na prevalência e na forma de abordar casos de assédio moral, assédio sexual, né? Porque também você não está ali presente, né? Diferente do que você está ali conversando com a pessoa todos os dias, né? Você está por uma tela, muitas vezes, pelo WhatsApp, né? Conversando com ela. Esse tema é fascinante e, sem querer ser cabotino, foi objeto de um dos meus livros com a procuradora Clarice Gunça sobre o assédio moral organizacional virtual. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, a pandemia ela gerou um efeito. Eu fiz isso, eu falei isso em muitas lives, né? Ela gerou um efeito de uma enzima como um reagente que faz acelerar determinados processos dinâmicos. Então, o que acontece? A pandemia fez com que as nossas interações virtuais se expandissem exponencialmente. Imagine este podcast. Imagine, nós faríamos esse podcast antes de 2020? É pouco provável que fizéssemos. Por quê? Porque, de fato, esse tipo de interação que aproxima quem está distante e que permite novas formas de manifestação, de interação, de comunicação, também pode ser um instrumento para a violação de direitos.
E, nesse ponto, a exigência de tarefas além das forças, a compreensão de determinadas modalidades de restrição de direitos da personalidade pela via virtual tem sido objeto de ações judiciais e de reflexão por parte da boa doutrina. Restrição do direito da personalidade no mundo virtual, né? Como faz para provar? Como que o advogado por pode todos os meios admitidos em direito. Essa é uma resposta quase padrão de um professor de direito. Mas é preciso entender que ela, na verdade, é por uma abrangência. Ora, será que numa relação como essa que estamos tendo aqui nesse momento, uma gravação desta nossa conversa poderia já... Imagine que você está transmitindo aí dos estúdios e aí, de repente, aparece alguém, um colega seu, agredindo o outro no fundo da tela. Ou seja, eu aqui conversando com você, você nem vendo, eu estou vendo na tela, como passaram pessoas atrás de você, poderia ter uma agressão, poderia ter uma discussão, poderia ter uma manifestação de violência, e estaria sendo transmitido aqui nessa gravação. É claro que eu estou dando um exemplo hipotético para poder compreender que há outras modalidades. Nós temos um marco civil da internet, e isso foi abarcado pelo Código de Processo Civil de 2015, a ideia da ata notarial como um elemento para registrar atos virtuais pela sua própria alteridade. Mas perceba que, na prática, as interações sociais, no que dizem respeito aos print screens, aos prints. Eu tenho prints dessa conversa. É algo que, embora tenhamos sempre a necessidade da discussão sobre a veracidade daquela conversa, se ela ocorreu mesmo, se não é algo manipulado, e a gente usa o WhatsApp e a gente já aprendeu que dá para editar uma mensagem do WhatsApp nas últimas versões, perceba que isso vai mostrando, talvez, a necessidade de uma compreensão na contemporaneidade de outras formas, né, de manifestação. Alguém vai dizer que determinada mensagem que supostamente é assediadora não foi enviada por um ser humano, mas sim por um mecanismo de inteligência artificial? Será que, nesse ponto, há uma responsabilidade civil? Será que um programa que automaticamente expressa cobranças a um empregado, né, pode ser considerado uma modalidade de assédio? Quem é o responsável por isso? Há várias questões que podem ser suscitadas. Como que isso tem afetado, né, como que afeta a responsabilidade das empresas e dos agressores quando acontece um caso de assédio moral, assédio sexual pelas redes sociais, de forma virtual? Como isso tem afetado os agressores e as empresas também que têm contratado os agressores? Essa é uma questão fascinante no que a gente diz respeito à chamada investigação social ou o controle de atos extralaborais. Por quê? Porque todos nós temos nossas redes sociais. Eu uso muito o Instagram, quero convidar todos e todas para conhecer, @rpamplonafilho, de Rodolfo Pamplona Filho, é a rede que eu mais uso, mas também já usei muito o Facebook, já usei no passado o Orkut, a gente usa o LinkedIn, há quem use o Tinder, há quem use outras modalidades, cada um com a sua finalidade. Perceba que a pessoa expõe a sua imagem ou expõe o seu nome na rede e assume as consequências disso. É um ato privado, sim, mas perceba que essa é uma circunstância. Eu lembro, e vamos falar aqui, como eu sou muito, infinitamente mais velho que você, minha querida, vamos falar do falecido Orkut, né? Quando tinham aquelas comunidades do Orkut, né? O TST já se manifestou porque o indivíduo criava a comunidade, os explorados do empregador tal. Ao fazer isso e tornar isso público, você já está praticando um ato que difama o seu empregador. Então, você entrou lá porque quis, você não foi forçado. Mas, ao fazer isso, você se expõe.
Da mesma forma, já tive situações de empregados discutindo doenças ocupacionais, mas na sua rede social, ele dizendo que tinha sido acidentado, estava lá ele postando, participando de campeonato de skate, né? Ou seja, numa situação que poderia gerar danos também. Ou seja, ele está expondo a sua imagem. Ficou muito conhecida a situação da empregada que queria processar a empresa por assédio moral e fez uma dancinha no TikTok com as colegas dizendo estamos juntas para processar a empresa tóxica, eu e as amigas, né? Ou seja, parece, as pessoas têm essa péssima concepção, péssima e equivocada concepção, de que a internet é terra de ninguém ou é terra sem lei, quando, na verdade, ela reproduz, pelo meio virtual, as nossas próprias condutas. Então, se você deixa de forma aberta, exposta ao mundo, assuma as consequências desse ato, seja como empregado, seja como empregador. Né? Empregadores que usam, exploram a imagem de seus empregados, né? E utilizam isso nas redes sociais, podem também ser processados. O empregador, ele também pode ser responsabilizado, mesmo se não foi ele o assediador, né? Se de repente um funcionário dele foi o assediador, ele pode ser... O assediador foi um colega de trabalho e foi no ambiente de trabalho. O próprio Código Civil vai pensar em a responsabilidade do empregador. É o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, combinado com o artigo 933. A responsabilidade civil, sim, do empregador por conduta dos seus empregados, desde que esteja relacionado à atividade. Uma coisa é uma briga entre colegas no ambiente de trabalho. Isso vai gerar responsabilização. Outra coisa é uma briga entre os mesmos colegas de trabalho sem nenhuma vendita, nenhuma vingança decorrente da atividade laboral num jogo de futebol. É preciso entender que a menor diferença de fato pode gerar a máxima diferença na aplicação do direito. Doutor, e como que qual que é a abordagem da justiça em relação à quantificação de danos morais em casos de assédio moral e sexual, né? Especialmente considerando aí fatores como trauma emocional, impacto na carreira, danos à reputação. Essa é uma questão também fascinante e é uma questão que nenhuma resposta será satisfatória. E eu digo isso com absoluta liberdade. Por quê? Porque nós pensando no mundo do direito, houve uma opção em se fazer um sistema livre, fundamentado, é verdade, mas livre, para o magistrado fixar o valor que entende. E aí fica-se na discussão sobre razoabilidade, ponderação, conceitos abertos. Ou seja, não existe o valor certo por uma violação ao direito da personalidade. Então, o juiz pode fixar em 100, em 1.000, em 10.000, em 100.000, em 1 milhão, e todo mundo que recebe acha pouco, e todo mundo que paga acha muito. Eu sempre fui alguém que nunca tive problemas em defender a parametrização na lei de reparações por danos morais. Por quê? Porque isso, na verdade, é a busca pelo reconhecimento da existência de um valor razoável para o sistema. E isso deveria ser feito pelo Poder Legislativo. Só que as tentativas que foram feitas até o momento foram desastrosas, né? Principalmente no campo da relação de emprego com a reforma trabalhista. Então, nessa perspectiva, temos ainda muito a avançar, não tendo uma resposta. O que eu posso dizer hoje é que os advogados eles verificam quanto os juízes têm deferido nessa situação, buscando como se tentar uma média da prática. E isso, obviamente, não tem força vinculante, tem força de convicção para cada caso concreto.
O senhor que tem mais de 30 anos de experiência, sabe muito sobre esse tema, né? Como que os advogados e advogadas que estão nos assistindo podem atuar para proteger os interesses de seus clientes? A advocacia não é profissão para covardes. O advogado é, antes de tudo, um bravo, um desbravador. A advogada ou advogado, eles têm que tomar partido do interesse do seu cliente. O juiz, ele busca a imparcialidade. O advogado, não. Ele é um apaixonado que vai buscar defender esse interesse. E, por isso, ele deve estudar sempre. Advogado desatualizado é o fim de carreira. É manter-se estudioso, antenado com as decisões dos tribunais superiores, com as novas teses que têm sido suscitadas, é um grande desafio. E eu falo sempre prestando minha homenagem à nobre classe dos advogados. Eu digo que jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria jurisprudência é o advogado, com a tese inovadora, com a provocação ao Poder Judiciário. E aí, nesse ponto, nós vamos vendo a mudança dos horizontes, justamente porque houve a coragem de alguém que não quis se calar. Doutor Pamplona, o Advise Entrevista termina agora, mas a gente quer agradecer muito a sua participação. Que honra poder contar com a sua participação, com os seus ensinamentos, seu conhecimento aqui. Gostaria de convidar o senhor para falar aí com as suas redes sociais, como é que as pessoas encontram para ouvir poema, música, saber dos seus livros, das novidades do direito. Para mim é uma satisfação imensa poder participar desse podcast. Eu quero dizer a todos e todas que conheçam a revista do Direito Civil e Processual da Paixão Editores, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ser presidente, coordenar o Conselho Editorial, faço parte também do Conselho Editorial da Revista Trabalhista, da Revista de Família, mas mais do que isso, eu quero dizer a todos e todas que continuem estudando. Eu quero ser sempre o seu aliado. E procure, a rede social que eu mais uso, como disse, é o Instagram, R. Pamplona Filho, de Rodolfo Pamplona Filho. E mande lá um direct, dizendo, olha, pessoa, assisti o podcast, tire uma foto aqui dessa transmissão, poste, me marque, eu vou repostar. E ao entrar em contato comigo, eu vou lhe mandar todos os meus 3 canais do YouTube, meus 2 blogs de poesia, e aí vocês vão acompanhar a minha luta por um direito mais justo, e nessa interface sempre do direito civil com o direito do trabalho. Porque sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Verdade, completamente verdadeiro. Doutor, muito obrigada. Até uma próxima. O prazer foi todo meu e espero que todos e todas tenham aproveitado o máximo. A gente vai se encontrar aí pelas redes sociais.